Olá, pessoal! Se você gosta de conhecer as histórias bíblicas e aprender mais sobre a palavra de Deus, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com amigos. Isso nos ajuda a continuar trazendo esse conteúdo para você. Hoje, vamos mergulhar na história de um dos personagens mais importantes do Antigo Testamento, Moisés. Então, vamos juntos descobrir como Deus usou Moisés de maneira poderosa para libertar o seu povo. A história de Moisés começa no Egito, onde o povo de Israel vivia como escravo. O faraó, com medo de que os israelitas se tornassem numerosos e fortes demais, ordenou que todos os meninos hebreus recém-nascidos fossem mortos. Nesse cenário, nasceu Moisés. Sua mãe, em um ato de coragem e fé, escondeu o bebê por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, colocou-o em um cesto e o deixou entre os juncos do rio Nilo. A irmã de Moisés ficou à distância, observando o que aconteceria. A filha do faraó encontrou o bebê no cesto e, movida por compaixão, decidiu criá-lo como seu próprio filho. Assim, Moisés cresceu no palácio do faraó, recebendo educação e preparo. Quando adulto, Moisés percebeu o sofrimento de seu povo. Um dia, ao ver um egípcio maltratando um hebreu, Moisés, num impulso, matou o egípcio e escondeu seu corpo na areia. No dia seguinte, ao tentar intervir numa briga entre 2 hebreus, ele descobriu que seu ato de matar o egípcio já era conhecido. Com medo de represálias, Moisés fugiu para a terra de Midian, onde casou-se com Zípora, filha de Jetro, e passou a trabalhar como pastor dos rebanhos de seu sogro. Anos depois, enquanto cuidava das ovelhas no Monte Horebe, Moisés viu uma visão extraordinária. Uma sarça ardente que queimava, mas não se consumia. Ele se aproximou para ver melhor e Deus o chamou do meio da sarça, revelando que tinha ouvido o clamor dos israelitas no Egito e que iria libertá-los. E Moisés seria o escolhido para essa missão. Moisés, porém, com receio e insegurança, disse a Deus que não sabia falar bem e que tinha dificuldade em se expressar. Ele também achava que o povo não acreditaria nele e desconfiava que não o seguiriam. Em resposta, Deus concedeu-lhe sinais para demonstrar seu poder diante do povo e do faraó. O primeiro sinal foi o cajado de Moisés. Deus disse para ele lançar o cajado no chão. Ao fazer isso, o cajado se transformou em uma serpente. Quando Moisés pegou a serpente pela cauda, ela voltou a ser um cajado. Depois, Deus mandou que Moisés colocasse a mão em seu peito, e ao fazer isso, a mão ficou leprosa, completamente branca. Ao colocar a mão novamente no peito, ela foi restaurada. Por fim, Deus lhe disse que, se ainda não acreditassem, ele deveria pegar água do rio Nilo e derramar no chão, pois essa água se transformaria em sangue. Esses sinais serviriam para convencer o povo de que Deus o havia enviado. Mesmo assim, Moisés continuava com receio e questionou sua capacidade de liderança. Mas Deus reafirmou seu apoio, garantindo que estaria com ele. E vendo que Moisés ainda temia, Deus decidiu enviar Arão, seu irmão, para ajudá-lo, dizendo que Arão seria seu porta-voz. Assim, Deus constituiu Arão como profeta de Moisés, garantindo que os dois trabalhariam juntos para falar ao povo e ao faraó. Moisés voltou ao Egito com Arão ao seu lado. Eles foram ao faraó e disseram: "Assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir." Mas o faraó se recusou, e assim, Deus iniciou uma série de pragas que demonstrariam seu poder sobre o Egito. As pragas foram terríveis e sucessivas. O rio Nilo transformou-se em sangue. Houve infestação de rãs, piolhos, moscas, peste nos animais, úlceras, chuva de granizo, gafanhotos e trevas. Cada praga mostrava o poder de Deus sobre os deuses egípcios, mas o faraó continuava a endurecer o coração. Chegou então a 10ª e última praga, a morte dos primogênitos. Deus avisou a Moisés e Arão que naquela noite
todos os primogênitos no Egito morreriam, desde o filho do faraó até o filho mais humilde. Mas Deus também instruiu o povo de Israel a se preparar. Eles deveriam escolher um cordeiro sem defeito, sacrificá-lo e passar o sangue nas ombreiras e vergas das portas de suas casas. O sangue seria um sinal, e quando o anjo da morte passasse, ele pouparia as casas marcadas com o sangue. Aquela noite ficou conhecida como a primeira Páscoa. Deus ordenou que o povo assasse o cordeiro e o comesse com ervas amargas e pães sem fermento, para relembrar a amargura da escravidão e a pressa com que deixariam o Egito. A refeição foi preparada com pressa, e todos deviam estar prontos para partir a qualquer momento, com suas sandálias nos pés e seus cajados na mão. Esse ritual não era apenas uma refeição, era uma declaração de fé e obediência a Deus, que estava prestes a libertá-los. À meia-noite, o anjo do Senhor passou pelo Egito e houve grande clamor, pois todos os primogênitos dos egípcios morreram, inclusive o do faraó. Somente os lares israelitas, protegidos pelo sangue do cordeiro, foram poupados. Ao testemunhar essa última praga, o faraó finalmente cedeu e mandou que os israelitas deixassem o Egito imediatamente. A Páscoa, então, foi instituída como uma celebração anual para que o povo de Israel sempre lembrasse do grande livramento de Deus. Cada ano, eles deveriam repetir a refeição, recontando a história para que as novas gerações conhecessem o poder e a fidelidade do Senhor. A Páscoa simbolizava a passagem da morte para a vida e a transição da escravidão para a liberdade. Ela apontava para a fidelidade de Deus e para a esperança de um futuro em liberdade, conforme sua promessa. Após a libertação, Moisés liderou o povo até o Mar Vermelho. No entanto, o faraó, arrependido de tê-los deixado partir, enviou seu exército para capturá-los. Diante do mar, o povo ficou com medo, mas Deus disse a Moisés para erguer seu cajado sobre as águas. O mar se abriu e os israelitas atravessaram a pé enxuto. Quando os egípcios tentaram segui-los, as águas se fecharam e o exército do faraó foi destruído. Durante a longa caminhada pelo deserto, Deus cuidou do povo, provendo maná e água para sustentá-los milagrosamente. No Monte Sinai, Moisés subiu para encontrar-se com Deus e ali recebeu os 10 mandamentos, estabelecendo a base para o relacionamento entre Deus e Israel. Ele permaneceu no monte por 40 dias e noites, recebendo instruções sobre como o povo deveria viver e adorá-lo. Mas enquanto Moisés estava no monte, o povo começou a se desesperar, achando que ele não retornaria. Eles pressionaram Arão, que cedeu e fez um bezerro de ouro para que o adorassem, dizendo que aquele era o Deus que os tirou do Egito. O povo começou a celebrar diante do ídolo, praticando a idolatria e esquecendo-se de Deus, que os havia libertado. Quando Moisés desceu do monte e viu o povo adorando o bezerro de ouro, ele ficou indignado com a idolatria e a desobediência deles. Em sua ira, ele lançou as tábuas de pedra ao chão, quebrando-as. Então, ele repreendeu o povo, destruiu o bezerro de ouro e pediu que se arrependessem. Moisés intercedeu por eles, pedindo a Deus que os perdoasse e continuasse a guiá-los. Deus, em sua misericórdia, renovou a aliança com Israel e deu a Moisés um novo par de tábuas com os 10 mandamentos. Além disso, Deus ordenou que construíssem o tabernáculo, um santuário móvel onde sua presença habitava entre o povo. Moisés frequentemente se encontrava com Deus ali, e o Senhor continuava a guiar os israelitas, manifestando-se como uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite.
Por causa da desobediência e falta de fé, o povo foi condenado a vagar pelo deserto por 40 anos, até que a geração incrédula passasse. Moisés liderou o povo fielmente, ensinando os mandamentos e preparando-os para entrar na terra prometida, enfrentando rebeliões e desafios ao longo do caminho. Ao fim dos 40 anos, Deus levou Moisés ao Monte Nebo e mostrou-lhe a terra prometida. Embora Moisés não pudesse entrar nela, aos 120 anos ele morreu e Deus o sepultou em um lugar desconhecido. Josué assumiu a liderança e levou o povo para a terra prometida. A história de Moisés nos ensina sobre fé, obediência e a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. Deus escolheu um homem simples, que teve dúvidas e dificuldades, mas que foi transformado pelo poder divino para realizar uma obra grandiosa. Que possamos aprender com a vida de Moisés e confiar que Deus pode fazer grandes coisas por meio de cada um de nós. Se você gostou dessa história, lembre-se de dar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com outras pessoas. Que Deus abençoe sua vida e que possamos nos encontrar novamente para conhecer mais da Palavra de Deus. Até o próximo vídeo!